esse é o nosso último vídeo na nossa série Certamente Morrerás, falando sobre a martiologia, falando sobre a doutrina do pecado, nos mostrando o quão o pecado é nocivo para o ser humano. O quão o pecado é uma realidade na vida daquele que não se entregou a Cristo. E o quanto ela não precisa mais ser uma experiência para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já falamos, o apóstolo João diz que se alguém diz que não peca, ele é um mentiroso. Mas eu e você temos agora ferramentas para que nós possamos não pecar e escolher não pecar. E se pecarmos, lembre-se, nós temos um advogado. E arrependendo no nosso coração, a gente possa continuar no processo de santificação até o final. E a gente terminou, então, no último vídeo, falando sobre a punição daqueles que apostatam, uma realidade para aqueles que abandonam a fé, para aqueles que abandonam o seu relacionamento com Cristo. Então, em resumo, eu quero fazer um resumo e dar aqui uns pareceres finais. Em resumo, a apostasia não é apenas pecar ou se afastar, já falei bastante sobre isso. Porém, se alguém persistir no pecado, tal pessoa pode chegar ao ponto sem volta. A apostasia, então, é uma possibilidade. A apostasia não é uma ocorrência comum. A Bíblia fala que alguns apostatarão da fé. Se alguém está preocupado se cometeu aquele pecado imperdoável, e o pecado imperdoável é justamente aquele pecado onde a pessoa não se arrepende no seu coração. Ou seja, se não há arrependimento, então aí está a plataforma para a apostasia. Mas se há uma consideração no nosso coração, provavelmente você não cometeu o pecado imperdoável. Aquele pelo qual não há perdão. A melhor solução, então, gente, é se arrepender e seguir em frente com Deus. No final desse vídeo, em tudo que a gente falou sobre a nocividade do pecado, a gente já falou sobre o arrependimento, sobre o processo de santificação. É lembrar que eu e você que estamos em Cristo podemos nos arrepender e seguir em frente com Deus. Lembra que Ele está envolvido no processo, Deus está envolvido no processo de santificação. E Ele constantemente vai tirar as pedrinhas. Lembra que a gente falou de Jeremias, que a gente falou do vaso de barro? Ele constantemente vai tirando essas pedrinhas. Ele vai nos santificando, a palavra dele vai nos lavando, vai nos santificando. A graça de Deus vai nos atraindo para mais perto dele. Então se arrependa e siga em frente. A Bíblia, então, nos ensina uma segurança, preste atenção, eterna, condicional. Jesus disse que aqueles que são meus. E na realidade, quando Jesus fala isso em João capítulo 10, abra lá comigo. João capítulo 10, eu quero te mostrar algo aqui maravilhoso. Porque Jesus, quando ele fala lá em João capítulo 6, ele vem falando sobre essa questão de ouvir a voz do Pai. E olha só, João capítulo 6, vai lá comigo. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Eu acho interessante que no Evangelho de João, quando você pega aqui em João capítulo 6, por exemplo, você vê que esses verbos ouvir e aprender, aqui no português eles estão no passado, mas no grego eles estão no presente particípio ativo. Ou seja, todo aquele que ouve e continua ouvindo, e aprende e continua aprendendo do Pai, esses são os que vêm para Jesus. Presta atenção, ouvir e continuar aprendendo do Pai são dados para Jesus, porque Jesus é o Senhor. É Jesus quem vai cuidar da nossa vida. Aí quando a gente chega no capítulo 10, Jesus dá a seguinte declaração. Veja, capítulo 8, vai lá no capítulo 8. Em verdade, verso 51, perdão. Em verdade lhe digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se alguém fizer o quê? Guardar a minha palavra. A gente está falando da apostasia, que são pessoas que não guardaram a palavra. Então, o que eles vão experimentar? Morte eterna. Se alguém guardar a minha
palavra. Ou seja, não deve ser uma recepção momentânea, mas uma recepção habitual. Se alguém guardar e continuar guardando a minha palavra. Nós falamos sobre ouvir e continuar ouvindo, aprender e continuar aprendendo do Pai. São esses que são dados para Jesus. Jesus fala, então, se você guardar a minha palavra, e a gente conhece, a palavra de Jesus é a palavra do Pai. Ou seja, continuar aprendendo de Jesus é continuar aprendendo do Pai. E é aí que ele diz em João capítulo 10, olha só, diz assim, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A palavra seguir aqui é presente, particípio, ativo. Ou seja, elas me seguem e continuam me seguindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lembra que começou ouvindo a voz do Pai. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A palavra para aprender também é a palavra para obedecer, para seguir. Eu lhes dou a vida eterna. E a vida eterna é essa, João capítulo 17. Que me conheçam. Que conheçam a Deus. E ao seu Filho a quem tu enviaste. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha... Por quê? Porque elas continuam ouvindo. Você está vendo que é algo que eu e você precisamos continuar. Lembra que eu e você temos a ajuda do Espírito Santo. O Pai, o Filho nos ajuda, a graça nos ajuda, a palavra nos ajuda a continuar. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Lembra que existe então, gente, olha só, verso 30. Eu e o Pai somos um. Você consegue fazer esse link? A gente começou dizendo, quem ouve o Pai, aprende o Pai, continua ouvindo, continua aprendendo, é o que Jesus recebe. Jesus recebe essa classe de pessoas. E aí aqui a gente continua dizendo, eles ouvem a Jesus e continuam seguindo a Jesus, ou continuam aprendendo de Jesus. Versículo 30 ele diz, porque eu e o Pai somos um. E aí no versículo 29 ele diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da minha mão ninguém pode arrebatar. Preste atenção nisso, gente. Existe uma segurança eterna, condicional. Existe uma segurança de nós estarmos em Cristo. E essa segurança é uma segurança eterna condicional, onde eu e você continuamos. Veja, você já recebeu a salvação. Agora a Bíblia fala que você tem que reter a graça. Você tem que reter a graça. Não é Deus que retém a graça para você, é você que retém a graça. O apóstolo Paulo fala, retenha a graça. É você quem tem que se segurar aquilo que Jesus fez. Mas como é que eu continuo, presta atenção, como é que eu continuo retendo a graça? Ouvindo e seguindo a Deus. Ouvindo e seguindo, ouvindo e aprendendo. Dessa maneira, ninguém, nenhuma força externa pode roubar você da mão de Deus. É o que diz Romanos, capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem presente, nem passado, nem pecado pode te afastar do amor de Deus. Qual é a única coisa que nós vimos nas aulas passadas que podem nos afastar de Deus? A nossa decisão em não continuar ouvindo e não continuar seguindo. Então, enquanto você está seguindo, enquanto você está ouvindo, existe uma segurança eterna que Jesus promete para mim e para você. Queria que isso ficasse bem claro no seu coração. O livro de Hebreus, então, deveria ser uma palavra de exortação, não de condenação. Não permita que o diabo use as escrituras fora do contexto para condenar você. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai nos encorajar a continuar no caminho. Olha só, a palavra de Deus. Lembra que Jesus fala, veja, gente, aqueles que ouvem e aqueles que seguem são aqueles que continuam a andar comigo. Aí você pega todo o resto das escrituras e, gente, um resumão de todo o resto do Novo Testamento, continue ouvindo, continue seguindo, continue aprendendo, continue a viver no Espírito, continue a depender de Deus, continue a depender da obra do Calvário na sua vida, aquilo que Jesus fez por você. Então Jesus disse, aqueles que têm essa segurança são aqueles que me ouvem e me seguem.
E todo o resto das Escrituras corroboram o que Jesus estava falando aqui. Meu Deus, aleluia! O livro, então, de Judas lança mais uma luz sobre essa apostasia. Olha só, Judas, capítulo 1, verso 24 e verso 25, lembrando dessa condição, dessa segurança eterna condicional. Verso 24 e verso 25 nos lembra que e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Deus é poderoso. Deus é poderoso, mas ele não vai contra a sua vontade. Você está entendendo? Que Deus é poderoso. Assim, enquanto você estiver ligado com ele, ele absorva do poder dele sobre a sua vontade. Pegue o poder de Deus, a vontade de Deus e faça da vontade de Deus a sua vontade. Ora, e é o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A esse que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Eu vou deixar aí para você um anexo da visão arminiana contra a visão calvinista da perseverança dos santos. Na visão calvinista da perseverança dos santos, essa visão diz que aquele que é eleito em Cristo Jesus, ele não tem a possibilidade de apostatar. Não existe a apostasia. A gente já viu tantos versículos, a gente já viu tanta coisa na Bíblia falando sobre a possibilidade daquele que conhece a Deus de apostatar. E eu vou deixar então para que você possa ler um pouquinho mais sobre esses versículos que nós lemos, João capítulo 6, João capítulo 8, João capítulo 10, vários outros versículos, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, o que a Bíblia diz sobre Romanos capítulo 9. Então é muito importante que você dê uma lidinha que vai corroborar com tudo aquilo que a gente falou até agora. Algumas, então, considerações importantes para a gente terminar. É importante, então, a gente reconhecer que o pecado é mau. O pecado não é um mero erro, o pecado não é uma escorregada. Todo pecado é intencional. Se eu e você pecamos, é porque pela nossa vontade nós pecamos. Então, o pecado é mau. O pecado quer te separar de Deus. Devemos reconhecer que Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do mal. Deus não nos leva a pecar. Precisamos reconhecer a necessidade do homem de um salvador do pecado. Quando eu e você apresentamos Jesus para as pessoas, nós estamos querendo apresentar Jesus como um salvador do pecado, que ele quer se tornar um Senhor sobre a nossa vida. Se Jesus nos salva do pecado, ele se torna Senhor da nossa vida, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós devemos perceber que a graça de Deus é muito maior do que o pecado. Você lembra que o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem muito mais graça para dar para você. Tudo o que ele precisa é de um coração arrependido. É aí que o apóstolo Tiago vai nos lembrar que Deus dá mais graça ao humilde, ou seja, aquele com o coração arrependido. Todos nós, individualmente, devemos aceitar Jesus como nosso Senhor pessoal, aquele que nos salva do pecado e dos seus efeitos. Como crentes, nós precisamos lidar com o pecado nas nossas vidas sem demora, ficando tristes pelo pecado. Gente, o pecado não pode agradar a nossa vida. O pecado é bom para a carne, mas não pode ser bom para nós. O pecado tem que gerar uma tristeza na nossa vida. E é aí que a Bíblia fala dessa tristeza gerada pelo Espírito Santo para o arrependimento. Nós precisamos então ficar tristes pelo pecado, confessando e arrependendo-nos dele. Como igreja, nós precisamos tomar uma posição contra o que é pecaminoso, contra o que é mal, contra o que é injusto, contra o que é profano. A igreja é a comunhão dos santos. Então, pecado não pode fazer parte do nosso estilo de vida, pecado não pode fazer parte da nossa comunidade e pecado não pode ser aceito na nossa comunidade. O pecado é mal. Então, gente, para terminar, nós devemos pregar a mensagem do Evangelho de que o sangue de Jesus tem o poder de purificar as pessoas do pecado. O remédio para o pecado é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus.
Então, gente, com que a gente, entendendo todas essas verdades, a gente possa aplicar a nossa vida para que a gente tenha uma consciência, preste atenção nisso, a nossa consciência é: eu estou vivo para Deus, eu estou morto para o pecado. Espero que esse curso tenha abençoado a sua vida e tenha te esclarecido um pouco mais da nossa jornada cristã com Deus e em Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.